Olá, nós estamos, a partir de agora, desse vídeo, nós iniciaremos série de ministrações falando sobre o que é compartilhar a palavra de Deus, sobre o momento da palavra, do compartilhar no pequeno grupo. E esse vídeo especial, ele tenta definir o que é o momento da palavra no pequeno grupo. O que é compartilhar a palavra de Deus no encontro do PG. Então a gente precisa dessa definição. E é importante você que foi você direcionado, a você delegado essa maravilhosa tarefa de compartilhar palavra no PG, é importante você saber por quê, aliás, o que é compartilhar. Não é? É importante. Eu tenho uma definição aqui que eu acredito que ela seja uma boa definição, talvez não de toda completa, mas uma boa, que é o seguinte: compartilhar, o momento de compartilhar a palavra de Deus no PG é um momento no encontro do pequeno grupo que se dá oportunidade de que cada membro do PG contribua para a instrução, ensino, aconselhamento, exortação e encorajamento uns dos outros. Bom, não é? Tudo isso acontece através do pensar, discutir e compartilhar a palavra de Deus. Então, essas coisas de edificar, exortar, ensinar, está num ambiente de discussão, pensar e compartilhar a palavra de Deus. Então, não é só um encontro onde amigos se reúnem e começam um a exortar o outro, um a edificar o outro. Não. O diferencial é que nós temos a Bíblia para que isso aconteça. Ok? Ok, pastor, mas por que isso? Qual que é o propósito disso? A gente vai aprender nos próximos vídeos, mas um deles eu já te adianto. No compartilhar da palavra, nós praticamos edificação mútua. O que é edificação mútua, pastor? Eu edifico o outro me edifica. Por isso que o compartilhar da palavra, ele é uns aos outros. E a prática da edificação mútua, do uns aos outros, é farta no Novo Testamento. Eu vou citar aqui alguns versículos só para você ter uma ideia. Romanos capítulo 15, versículo 14. Preste atenção no que diz. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Paulo não deixou o aconselhamento, ou o aconselhamento não é exclusividade do pastor. É claro que o pastor, ele tem experiência, ele tem treinamento, ele recebeu capacitação para isso. Mas é claro que aconselhamento é praticado pela igreja toda. Tem alguns que são específicos para o pastor tratar, mas a grande maioria não. A grande maioria é resolvido, porque a comunidade toda cuida da comunidade toda. A missão toda é praticada pela igreja toda. Outro texto, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Aleluia. Opa! Ensinar não é exclusividade do professor de escola bíblica, não, pastor? Não. Aconselhar não é exclusividade do pastor da igreja, não? Não. Ensinar é a igreja toda que ensina a igreja toda. Primeira carta aos Tessalonicenses 5,11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros,
como de fato vocês estão fazendo. Opa, exortar não é exclusividade do pregador, não, pastor? Não. A edificação não é também exclusividade dele para a nossa vida, não? Não. A igreja toda se exorta, se edifica. Outro. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Encorajamento não é exclusividade dos obreiros para os membros, não, pastor? Não. Está entendendo? A edificação mútua quebra a ideia de clero e coloca a responsabilidade em todos, claro, sabendo que a igreja tem oficiais, o oficial principal e os oficiais auxiliares, porque isso é ordem, porque isso envolve autoridade, envolve liderança. Mas o serviço todo é feito pela igreja toda. Como diz aqui Hebreus 3:13, o encorajamento todo é feito pela igreja toda. E por fim, Hebreus 10:25, não deixemo-nos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêm se aproximando o dia. Hebreus 10:25. Não existe vida com Jesus longe da comunidade. É uma bobagem. Me desculpe a sinceridade. Eu sei que hoje nós estamos vivendo uma onda do chamado do contra a instituição, né? Estamos vivendo essa onda daqueles que acham que conseguem ou que é correto viver longe da comunidade por N motivos. E eu acredito que esses motivos estão na própria pessoa, que envolve pecados, que envolve orgulho, que envolve infantilidade, que essas infantilidades envolvem não saber lidar com decepções. Porque no Novo Testamento, quando se refere à igreja, ela sempre se refere a nós, nunca a eu, nunca a você. Em relação à igreja, é sempre nós. É por isso que eu não posso deixar de me reunir como igreja. É por isso que eu preciso de me reunir como igreja para praticar uns aos outros e não compartilhar. Isso é fato. Então, você que vai compartilhar, você não pode dominar. Você tem que conduzir para que um edifique o outro edifique o um, aquele edifique aquela edifique esse. Tá bom? O que é compartilhar? É o momento do encontro do pequeno grupo, aonde se pratica o uns aos outros para edificação mútua. Deus seja louvado e continue assistindo os nossos vídeos.